Cabeça, ombro, joelho. Olá pessoal e bem-vindos à estreia da nossa série de tutoriais sobre construção de corpo. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o que vai ser essa série. Ela vai ser um basicão a respeito desse assunto. A gente vai tratar sobre construção básica de corpo, corpo visto em diferentes ângulos, um pouquinho de esforço e como movimentar o corpo. Eu não vou entrar naquele monte de assunto a respeito de diferentes músculos, coisa e tal. Primeiro que eu não acho que eu sou especialista nisso, e segundo que tem conteúdos incríveis sobre isso no YouTube e eu acho que eu tenho outras coisas pra contribuir pra vocês. Eu vou passar aqui nessa série o básico pra quem tá começando a estruturar, a conhecer a anatomia humana, e depois disso eu vou indicar pra vocês dois canais que foram onde eu aprendi a maior parte do que eu sei a respeito de anatomia humana, e eles vão te levar para assuntos mais complexos como músculos, etc e tal. São aqui do YouTube mesmo, é o canal do Psycra e o canal do Proco. Os dois links estão na descrição. Eu creio que essa série de tutoriais vai ter uns 5 vídeos mais ou menos. Eu ainda não detalhei exatamente quais vão ser eles, mas os primeiros vão ser basicamente isso, construção básica de corpo em movimento, e mais pra frente a gente vai ver um pouquinho sobre os cursos. Sem mais demoras, vamos começar. Hoje eu vou passar pra vocês as proporções e construção básica do corpo estático, visto de frente. O nosso primeiro tópico é a proporção. Como vocês já sabem, proporção são os tamanhos corretos das coisas. E você provavelmente já ouviu falar da clássica proporção do seu corpo humano, que é aquela coisa das 7 cabeças e meia, e papará. Eu uso isso em partes. E eu vou explicar aqui pra vocês como é a proporção que eu uso pra construir corpo. Vamos lá. A gente vai começar a partir da cabeça. Perceba que a minha cabeça, ela também tem junto as proporções do rosto, que é uma coisa que a gente vai precisar para criar uma medida aqui. E eu ensinei as proporções do rosto num vídeo específico sobre isso, o link está na descrição. Se você não viu ainda, vai lá que você vai precisar saber as proporções do rosto para construir esse corpo. Eu vou começar pegando o tamanho da cabeça e eu vou colocar essa medida 3 vezes para baixo, como se a gente tivesse 4 cabeças empilhadas. O primeiro ponto é a altura dos mamilos, o segundo ponto é a altura do umbigo e o terceiro ponto é o final da virilha. A partir dessas medidas que a gente criou, a gente vai criar uma nova medida, que é lá de baixo do limite da virilha até um pouco acima da linha dos mamilos. Essa vai ser a medida que a gente vai usar para criar as nossas pernas. Então você vai pegar ela e você vai encaixar no lugar das pernas, com o limite de cima um pouco para cima da altura do final da virilha. Duplica essa mesma medida para baixo e igual para o outro lado para criar a outra perna. Lembra que eu falei que a gente vai precisar das medidas da proporção do rosto? Pois bem, a gente vai criar uma medida do final da cabeça lá em cima até a altura do nariz, que a gente já criou lá no tutorial de proporção de rosto. Duplica essa mesma medida para baixo e o limite que você vai encontrar embaixo vai ser o final do seu pescoço, exatamente aquele ponto que existe entre as nossas duas clavículas. Esse ponto também vai ser importante para a gente criar o tamanho dos nossos braços. Você vai criar uma nova medida da altura das clavículas até a linha do umbigo. Duplica essa mesma medida para baixo e tudo isso pro outro lado pra gente criar o nosso outro braço. Isso é tudo que a gente vai precisar de linhas de proporção para criar o nosso corpo. Resolvida as nossas proporções, a gente tem o nosso bonequinho, nosso esqueletinho de palitinho, e a gente precisa colocar em cima desse esqueleto a blocagem do nosso corpo, que é o nosso segundo tópico, que é a construção geométrica. Vamos lá, vamos aprender a criar um corpo humano a partir de formas geométricas básicas. Agora vamos começar a desenhar as formas do nosso corpo a partir da cabeça. Você vai criar 2 linhas partindo da parte de trás das orelhas e ligando naquele ponto que é o meio das clavículas que a gente criou, para criar essa forma triangular apontando para baixo. A partir disso, você vai criar 2 linhas verticais saindo lá de trás da orelha e vai ligar as pontas dela também lá no meio das clavículas,
pra gente fechar o nosso pescoço. Agora a gente vai desenhar as clavículas. Partindo lá do nosso ponto do meio, você vai fazer uma linha pra direita e uma linha pra esquerda. Perceba que essas linhas, elas não são horizontais, elas são um pouquinho pra cima. E a gente vai ligar as pontas delas lá no meio do nosso pescoço para formar o músculo trapézio. Vamos desenhar agora o músculo do peitoral. A gente vai começar com uma linha abaixo da linha dos mamilos. Tem muita gente que costuma fazer essa linha em cima da linha dos mamilos, sempre um pouquinho para baixo. E duas linhas partindo dela, apontando para fora, pra gente completar esse formato que é a base do formato do músculo peitoral. Agora o músculo deltoide, que é onde a gente vai encaixar o nosso braço posteriormente. A gente vai começar no meio, quase no final daquelas linhas que a gente fez ali no peitoral, duas linhas apontando para baixo. Duas linhas também apontando para baixo, saindo lá das pontas das clavículas e fecha pra gente fechar o formato desse músculo. Agora eu vou finalizar o torso, porque eu prefiro ter o torso pronto para depois encaixar os braços. Para criar o formato da caixa torácica é simples, você vai sair lá do sovaco do seu personagem que você já criou e duas linhas para baixo. Eu costumo fazer elas um pouquinho para dentro para criar a sensação de cintura. Posteriormente você pode alargar ou afinar a cintura do seu personagem, mas como uma base eu faço essa cintura moderada. Fecha na horizontal para fechar o formato da caixa torácica. Lembrando que o fechamento da caixa torácica e a curva da cintura, elas vão estar sempre na linha do umbigo. Para fazer a área do abdômen, duas linhas pequenas apontando para fora e fecha. Para a virilha, a gente vai fazer a clássica forma da cuequinha. Lá naquela linha do limite da virilha, você pode fazer um tracinho pequeno e puxar dois traços na vertical lá a partir de onde você fechou o abdômen. É só ligar as pontas desses traços para fechar o formato da virilha. Partindo para as pernas, a gente vai começar marcando o joelho. Dois círculos lá naquele ponto onde as duas medidas se encontram. Para fazer a região das coxas, você pode ligar o centro da sua virilha lá no joelho. E para sugerir a curva do lado de fora da nossa coxa, você vai fazer duas linhas menores apontando para fora e liga elas apontando para dentro lá no joelho. Do joelho para baixo, nós também temos uma curvinha. Então você vai fazer as linhas menores apontando para fora, tanto do lado de fora, tanto do lado de dentro da perna, e fecha elas apontando para dentro. Perceba que eu não vou fazer o meu calcanhar exatamente lá onde termina a medida das minhas pernas. Vai ficar um pouquinho para cima. Para os pés eu vou fazer um trapézio simples aqui, porque eu vou posteriormente, em outro tutorial, falar especificamente sobre pés e mãos. E agora só falta o braço. A gente vai começar traçando uma linha lá do nosso músculo deltoide até a altura do umbigo. A altura do umbigo que, por sinal, também está marcado nas proporções do braço, como a altura do cotovelo. Outra linha igual na parte de dentro e você pode fechar a parte do braço e fazer o mesmo processo para o antebraço, com o detalhe que a região do pulso ela é mais fina do que a região do cotovelo, então você vai fazer essas linhas apontando para dentro, fechando. Para as mãos, trapézio simples, porque eu vou falar sobre mãos em um tutorial posterior. E é isso, você tem uma construção básica geométrica de um corpo proporcional. Ainda tá bem primitivo, mas a gente vai refinar essa estrutura básica nos próximos tutoriais. E é isso, nós temos um corpo, yay! A gente ainda tá no básico, a gente ainda tá começando, a gente vai explanar nesse tutorial só o corpo visto desse ângulo de frente parado, porque no próximo vídeo a gente vai falar ainda do corpo estático, mas visto de costas e de lado. Enquanto o próximo vídeo não chega, pega seu caderninho de estudo e desenha isso aqui muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Vai parecer chato, vai parecer que você só sabe desenhar o corpinho parado assim de frente, mas enquanto você não dominar isso, não adianta você querer mexer o corpo, que isso é uma coisa muito mais difícil. Então, enquanto o próximo vídeo não sai, desenhe esse corpinho de novo e de novo e de novo e de novo, até você decorar essas formas e essas proporções. Semana que vem a gente tá de volta com a nossa série de tutoriais sobre rosto para falar sobre
expressões faciais. Beijos e até terça-feira que vem.